que você achou da arbitragem ontem? Falando sério, então, o grande agora? problema é o seguinte, então não é sério. a arbitragem ontem. Tem sido a arbitragem no decorrer do Campeonato Brasileiro. O Grêmio arrebentado. Nossa, o pênalti marcado por Bragantino não foi. Essa rodada, especificamente, ela foi assim, calamitosa, né? Bom, vamos falar sério sobre a arbitragem. São Paulo foi muito garfado. E assim, gente, eu vou falar uma parada aqui, sem ser leviano. Eu custo acreditar que um árbitro sai de casa, entendeu? Com o objetivo de interferir no resultado, de beneficiar clube X, Y. Eu custo acreditar, a não ser que seja provado. Enquanto a gente não tem provas, entendeu? Por mais que as pessoas estejam aí averiguando, eu acho que você tem que averiguar, porque, desculpa, gente, não é possível ser só ruindade. Não é. Sabe por quê, gente? Eu tenho mudado um pouco da opinião em relação ao VAR. Eu sou favorável à tecnologia. Por quê? A tecnologia funciona na Europa. Funciona. Você assiste Premier League, você vê que vai cometer um ou outro equívoco, porque quem opera a máquina é um ser humano, e o ser humano é falho, a gente falha, os caras erram, só que aqui erra-se demais. Erra-se muito aqui. E em toda rodada. E a cada rodada a gente consegue subir um patamar. Da pior forma possível. Geralmente você tem que subir o patamar para buscar a excelência. Não, a gente sobe o patamar para buscar a ridicularização, para buscar a avacalhação do futebol brasileiro. Meu ponto de vista é o seguinte: é unanimidade. É isso que me incomoda. Se você perguntar para os torcedores do Palmeiras, os próprios torcedores do Palmeiras estão reconhecendo que quando estava 2-0 para o São Paulo, o pênalti do Alan em cima do Tapia foi claro. E só para deixar bem claro, o argumento de quem usa, e eu respeito todos os argumentos, mas o argumento de quem fala assim, mas ele não teve a intenção, ele escorregou. A única regra que fala em intenção ou não é mão na bola, bola na mão. Então, sem querer também é falta, sem querer também machuca, sem querer também é pênalti. Então esse lance aí, ele é claro. E o que me incomoda é que é unânime para todo mundo, menos para os árbitros. E aí o Ademar estava falando uma coisa interessante. Beleza, não é nem que o árbitro vai para reciclagem, ele vai sair e ele vai talvez estudar mais, passar por um processo. Só que quem ensina, educa esses árbitros são piores que eles. Os caras que fazem esse processo da reciclagem para os atuais árbitros são piores que os árbitros que estão já no campo de jogo. Então o problema é o sistema, pai. O que acontece é o seguinte, preste bem atenção. Por exemplo, no sábado ou domingo, sábado, né, o Corinthians, que eu transmiti. Sabadão. Reinaldo tinha que ser expulso. Reinaldo expulso? Qual falta no Yuri Alberto na hora que ele foi fazer o gol. Do pênalti? E as pessoas se equivocam. Da regra, né? Interpretação da regra. Eles falam, não pode ter uma tripla punição. O que seria a tripla punição? O pênalti marcado, a expulsão do atleta e a suspensão que ele terá que sofrer devido à expulsão no próximo jogo. Então, eles chamam isso de tripla punição. Então, o que que acontece? Não há a tripla punição quando existe a disputa pela bola. E ali não existiu disputa pela bola. O Roberto já estava na frente com bola para fazer o gol. Ele vem, puxa, faz o pênalti. Então tinha que ser marcado o pênalti, o Reinaldo tinha que ser sido expulso. Essa é a regra, porque não tem disputa de bola ali. A regra fala, em disputa de bola houve um calço, uma pancada, o pênalti. Tipo o goleiro, quando vai sair para tentar pegar a bola e erra e faz o pênalti. Ele toma amarelo. Tudo bem, ele toma amarelo. Beleza. Toma amarelo e bate o pênalti. Então, a tripla punição acontece quando não há disputa de bola. O Reinaldo teve disputa de bola? Não teve. Vamos colocar o lance. O São Paulo Futebol Clube liberou para a Ulisses TV. Nós estamos documentados com isso aqui, tá bom? Isso. Certo? O São Paulo Futebol Clube liberou a imagem. Estamos voando. A gente vai colocar a imagem do São Paulo aí, por gentileza. Cara, como é que não marca um pênalti desse? Não, na moral, cara. Cara, isso aí é um crime pro futebol. Isso é um crime pro futebol. E ele tá de frente, cara. Não, então, cara, ele tá olha o perto, árbitro, ó. Ele vem com a mãozinha falando que não foi nada, cara. Ele vem falando viu. Ele viu. Escorregou. Dane-se. Ele pega o tapa e faz o pênalti, Alan. Cara, é pênalti, claro. Cara, não precisa de VAR pra isso, gente. Não, mas o problema é o seguinte, como a gente tem VAR e o árbitro falou que não, o VAR pelo menos, aí que eu te falo, essa é uma interferência que o árbitro tem que falar, eu não estou interpretando para você, só rever a imagem. Sim. Só pra você ter convicção. Não, eles chamam pra tanta porcaria. O lance do Grêmio no sábado, que eles acharam o pênalti do Marlon, ele chamou pra ver. E esse lance do sábado à noite, ele não tinha que chamar pra ver. Ele tinha que chegar e falar assim, o professor, o VAR falar pro árbitro, professor, é o seguinte, marca só o escanteio,
porque a bola bate no peito e vai pra fora. E aí ele teve que chamar o árbitro para interpretar um lance em que a bola não bate no braço do jogador do Grêmio. Então, o lance do Grêmio, ele não deveria ter chamado pro VAR e chamou. Esse lance, claro, ele tinha que ter chamado e não chamou. E aí você que tá assistindo a gente, fica bravo que a gente fala muito da arbitragem, só que a gente tem que bater. É a nossa função bater. Porque o seu time pode perder ponto, pode cair por causa de um ponto, o seu time pode deixar de conquistar um título ou uma classificação por causa de um erro absurdo da arbitragem. Mas deixa eu só colocar o que eu estava falando, que a gente estava falando antes de começar o programa. O que eu acho, Capel? Por exemplo, assim, o Ulisses deu uma aula agora de interpretação do lance do Reinaldo, que não tinha disputa de bola, tá certo? Mas não é o Ulisses que tem que fazer isso. Lógico. A comissão de arbitragem tinha que vir toda segunda-feira, acho que tinha que ser isso, tinha que ser um padrão. Gente, erramos e acertamos. Não, você nem me fez isso. Então, mas você tem que padronizar. Ó, eu tô passando para todos os WhatsApps de todos os árbitros o seguinte: esse pênalti aqui, São Paulo e Palmeiras, todo mundo tem que marcar a partir de hoje. Eu não admito, como comissão, como cara que comanda todos vocês, alguém não marcar um pênalti desse, ou o VAR não chamar. E o pênalti do Bragantino, nós temos que ter padrão, a comissão não aceita. E todos os árbitros, quem errar assim, vai tomar um gancho, esse tipo de pênalti marcado e essa interferência do VAR. Você criou um padrão. O lance do Reinaldo, gente, o Corinthians ganhou 3-0, não teve interferência nenhuma. Batido, né? Mas é aula de arbitragem. Sim. Porque, por exemplo... Você tem que dar uma aula de arbitragem. Atenção, esse aqui não tinha disputa de bola. Isso aqui é cartão que não foi dado, o árbitro errou, não vou suspender ele, não teve interferência em resultado e tal. Mas isso eu não vou aceitar mais. Nós tivemos lances, você vai dando padrão, nós tivemos lances no jogo, por exemplo, eu vi um pênalti no Gomes, pra mim foi pênalti. No pênalti no Gomes? Fim do primeiro puxão tempo. de camisa. Você achou que foi Puxão mesmo? de camisa, o arbitragem tá dando. Eu acho que O Gomes ele vai dando uma mergulhada gigantesca, Entendeu? tanto é que quando ele Não, cai, ele já volta Eu pro achei, campo de defesa, te meio na O crocodilagem. Bobadilha fez uma falta, que, já que ele deu por trás, tinha amarelo, tinha que ser expulso. o Crespo, Que pouca inclusive, gente fala isso, certo? E o Crespo substitui E muita gente ele falando que o minutos Enzo fez depois. uma falta no segundo gol do São Paulo. Eu não considerei Quem? falta, o Enzo. Meu Deus do céu. Acho que não, pra mim não. Não, foi falar que normal. aquilo lá foi falta é não, sacanagem. isso É ombro com ombro. Agora, ninguém aqui tá atacando ao Palmeiras. Gente, Não, longe pelo disso. Estão amor de falando mal Deus. da arbitragem. Entendeu? Que, ó, Pessoal, que errou contra Corinthians, que errou contra Grêmio, que errou contra São Paulo, que errou contra o Palmeiras. Eles são ruins. Eles Nós são estamos ruins. pegando um lance desse, que esse lance é um absurdo. Por exemplo, o Gomes, num lance de linha de fundo, ele pisa no jogador de São Paulo, involuntariamente, mas pisou. É a mesma Sim. coisa do Andréas lá, né? O Andréas ele Entendeu? toca na bola, depois ele vai, obviamente, solar o cara. Que nem o André. O Andréas vai lá, ele toca na bola, mas ele pega a canela do cara, daquela lambida Marcos de cima pra Antônio, baixo, no Marcos Antônio. Era pra expulsão do Andréas. Só que a arbitragem não faz. Não acho. Acho que ele pega a bola primeiro e depois ele Mas pega aí é o seguinte, o jogador do São Paulo. como são lances dá pra expulsar. Então, como entendeu? como Que são eles estão expulsando. como são lances interpretativos, eu até não, senão a gente vai entrar muito em Isso. todos os jogos. O interpretativo eu não O discuto. interpretativo eu não vou discutir. Por exemplo, os pênaltis de Bragantino não são interpretativos. Não são. Gente. Não são É isso que interpretativos. incomoda a gente. É isso que incomoda. Se não tivesse, Por vamos lá, isso que tem Ademar. que ter padrão. Se não tivesse o lance do pênalti do Tapia, porque esse lance aí definiu o jogo. O São Paulo é bunda mole, é um time frouxo, tudo isso é bem verdade. Isso é indiscutível. Verdade, discutível. Só que assim, o se no futebol não existe, mas peraí, eu sou obrigado a colocar o se sim. Porque talvez qualquer outro árbitro, tirando o Ramon Abate-Abel, teria marcado aquela penalidade. E aí, se a chance do São Paulo marcar um gol, obviamente que o cobrador, a chance é maior de converter do que o goleiro de pegar. Se o São Paulo mete um 3-0 lá, o Palmeiras poderia virar para 4-3, como já fez outras vezes? Sim. Só que a chance é muito menor. Porque você ia fazer o Palmeiras perder a moral. O São Paulo ia adquirir a moral. O São Paulo ia controlar o jogo, pra mim. Tá? E tinha que fazer o gol. E também. tinha que fazer o gol, é isso que eu tô querendo dizer. A chance de converter era muito maior do que perder. Isso é uma coisa óbvia aí de estatística. O meu ponto de vista é, se não tem esse lance do Tapia caindo na área, a gente ia discutir lances interpretativos. Quais? E segue o jogo. O do Andreas Pereira, que é um lance que ele não daria o vermelho, você talvez daria, eu talvez não daria. O lance do Bobadilha merecia o segundo cartão amarelo ou não, uns marcam, outros não. Não seria nenhum lance absurdo. O do Vitor Roque, foi falta na origem do gol? Sim ou não? Lance interpretativo. O problema que incomoda a gente é que no sábado não teve lance interpretativo e operaram o Grêmio. E no domingo, ontem, não teve lance interpretativo e mataram o São Paulo no Morumbi. A verdade é Então, essa. essa